que Deus está aqui esta tarde. Eu sei que estou tomando muito o seu tempo, mas você tem que ver isso, amigo. Se eu nunca mais o ver, você tem que saber o que são demônios. Você tem que saber o que é verdade e o que é erro. E são tão parecidos, tem que se separar a coisa. Agora lembre-se, isso não estará lá longe, algo bem distante deste lado, como os fariseus, ou algo bem distante daquele lado. Está bem aqui na porta, bem perto. Observe isso. Agora, se eu tomemos os dois casos. Se eu pegasse e ele desse o dólar agora, se eu lhe desse um dólar falso, usaremos uma parábola para que possa ver. A primeira coisa que você faria, se for inteligente, se pegar um dólar e olhar nele, em primeiro lugar você passará o dedo nele para sentir e ver de que foi feito. Está certo? Você verá de que foi feito, você olhará o seu valor. O dólar verdadeiro não é feito de papel. É parte de papel, parte de seda. Veja você. E em primeiro lugar, você terá que olhar para o valor dele. Essa é a primeira indicação. E agora, vamos tomá-la deste lado, e tomar o Senhor deste lado, que está tratando conosco. Agora ore. A primeira coisa que você tem que notar, observe o seu artigo. Nos 50 e tantos anos de adivinhação dela, e de chamar os espíritos dos mortos, nenhuma vez ela mencionou Deus, Cristo, cura divina, libertação, juízo ou nada. Nada mais que galhofa e insensatez nisso. Mas deste lado, é constantemente Deus, juízo, vinda de Jesus, cura divina, poder de Deus, libertação. Veja o valor disso. Não se vê adivinhadores e feiticeiras pregando o evangelho. O que há com o povo? Que coisa! Note, e a verdadeira coisa a se fazer, se você quiser descobrir se é um dólar verdadeiro ou não, se é tão parecido com ele, pegue os números dele e mande à Casa da Moeda. E se houver números lá que correspondam com esse, tem um dólar de prata esperando por ele. Está certo? Bem, então, irmão, pegue o que ela fez e leve isso à Bíblia. Você ficará sabendo que é a feiticeira de Endor. E você pega o que está aqui, você encontrará isso. Está no livro aqui na Casa da Moeda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Certamente, a mesma obra dele. Ele não foi com insensatez e disparate com o povo. Foi para o bem, para ajudar alguém, para guiá-los a Deus. Amém! Não estou dando amém para mim mesmo, mas amém significa assim seja. E creio nisso. Sei que isso é a verdade. Agora note, aqui está. Agora, rapidamente agora, porque não quero segurá-los mais. Aqui, vamos apresentar uma pequena ilustração aqui. Uma pequena ilustração mental. Aqui está um córrego que passa bem por aqui. Bem por este caminho, passando pela vida. Agora observe, é um canal. Dê-me sua atenção integral agora, para você não falhar em entender isso. Diretamente assim. Agora, neste pequeno canal aqui, habitam seres mortais, você e eu. Agora, aí, vamos ver o que é. É um monte de insensatez e tudo mais. Mas, de vez em quando, vê-se uma luz. Vê-se escuridão e ruas, com farra e comportamento indevido, demônios pegando as pessoas. Trajam-se bem, que coisa. E cultos, o tanto quanto possam ser eruditos, polidos, mas mesmo assim o diabo. Mas tem gente que nasceu de novo que se encontra aí. Agora, estas pessoas neste canal são influenciadas por dois lados diferentes. Agora, deste lado indo nesta direção, há uma trindade. E deste lado indo nesta direção, há uma trindade. Agora, em primeiro lugar, deste lado, estão as almas dos injustos. Quando alguém morre, vai para um lugar aguardando juízo. Jesus foi pregar para essas almas que estavam em prisão lá. A seguir são os demônios. A seguir é o diabo e o inferno, subindo os primeiros. Agora, os que estão aí são espíritos de gente morta, que nunca se arrependeu. Estão esperando o juízo. A única coisa que conhecem é insensatez e o que fizeram. Agora, aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Esta é uma parábola. Aqui em cima está um outro espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Cristo Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo influencia a igreja dele neste estado dos mortais. O diabo, por estes espíritos, influencia o homem. Agora veja, a seguir são os anjos. A seguir é Deus. Agora, todo mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Você está vendo o que quero dizer? Agora, o que aquela mulher fez? Ela entrou naquele estado e estava falando com aqueles possuídos por demônio que eram, no princípio, os espíritos daqueles anjos caídos que não se arrependeram lá no princípio.
e permitiram que seus seres fossem possuídos por eles e estão esperando o juízo. E estes aqui são influenciados e nasceram de novo pelo Espírito de Deus. E o diabo tem seus profetas e Deus tem os seus. Está vendo o que quero dizer? É influência. E lá vamos nós. Pare para separar isso. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, agora hoje, ele não pode penetrar nesse estado e tirar um justo desse estado. Ele não poderia fazer isso, porque homens justos não estão lá onde costumavam estar, no paraíso. Não, Senhor. O paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus o tomou. Olha aqui, que coisa. Se eu conseguisse pensar como que Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Ele morreu como pecador, não conhecendo o pecado. Todavia, nosso pecado estava sobre ele. E Deus, por seus pecados, enviou-o para o inferno. A Bíblia disse que ele foi e pregou para as almas. Certas pessoas dizem, irmão Branham, não consigo entender. Disse, Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira de tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Ora, ele só ficou um dia morto. Ele disse, dentro desse tempo, pois ele tinha uma escritura na Bíblia na qual podia se firmar. Pois Davi, um homem que se apostatou mais adiante, mas era salvo, mas um profeta sob inspiração de Deus disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. E ele sabia que 3 dias e noites que aquele corpo entraria em corrupção. E Deus havia dito ao profeta, ele não verá a corrupção. Aleluia! Ele tomou a palavra de Deus. Ele derrotou Satanás todas as vezes nela. Ele derrotou a morte na palavra de Deus. Aleluia! Ele derrotou a morte. E quando o mataram e ele morreu como pecador, meus pecados e seus pecados sobre ele, ele desceu, posso vê-lo bater naquela porta lá. E aquelas almas perdidas vieram e disseram, bem, quem és tu? Ele disse, por que não deram ouvido a Enoque? Por que não deram ouvido àqueles outros profetas que pregaram? Eles foram condenados. Sou o Filho de Deus que uma vez viveu. O meu sangue foi derramado. Tenho contar-lhes que cumpriu o que os profetas disseram que eu faria. Passou direto pelos demônios, direto para o inferno, tomando as chaves da morte e do inferno do diabo, pendurou-as em seu lado, começou a subir de volta. Aleluia! A madrugada chegando. Aleluia! Vamos fazer uma pequena ilustração aqui. De madrugada, tem um outro grupo que se encontra aqui no paraíso. Não estão lá agora. Agora vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão de santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador, está no inferno ou esperando além pelo seu juízo. Esse foi santo, está na glória de Deus e não pode voltar. Isso mesmo. Posso provar isso. O sangue de touros não tirava pecado, mas o sangue de Jesus divorciou os pecados. Posso ver Jesus subir lá onde, paraíso, está o velho Abraão, Isaac, Jacó e os outros lá, Samuel e o resto lá. Posso ouvi-lo bater na porta. Amém! Oh, gosto demais disto. Estou pegando certo, sinto-me meio religioso agora. Posso vê-lo olhar para lá. Posso ouvi-lo dizer, quem está aí? Quem é esse aí? Ele disse, eu. Aqui é Abraão quem fala. Quem é? Sou a semente de Abraão. Amém! Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta. Ele disse, sou a semente de Abraão. Daniel disse, olhe lá, lá está a pedra que vi ser cortada da montanha. Posso ouvir as pessoas dizerem, lá está ele. Eu ouvi como poeira sobre seus pés, as nuvens se movendo, quando os carneiros batiam palmas às folhas e todos exultavam. Oh, posso ver várias pessoas lá no paraíso esperando por ele. Posso ouvi-lo dizer, vamos, está raiando o dia lá em Jerusalém, temos que sair daqui. Vamos subir porque vocês confiaram no sangue de touros e de bodes esperando pelo tempo do meu sangue. Mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário. Sou o Filho de Deus encarnado, toda dívida de pecado está paga. Estamos caminho à saída. Aleluia! Glória a Deus! Posso ver Abraão tomar Sara pelo braço e aqui vem eles, vindo direto. Em Mateus 27, quando ele saiu, posso ouvi-los dar uma paradinha perto de Jerusalém lá. E de repente posso ver Caifás e os outros em pé na rua dizendo, disseram-me que aquele sujeito ressuscitou. Diga, quem é aquele sujeito passando lá? Aquele rapaz, aquela moça, não são mais velhos. Aqueles eram Abraão e Sara, e desapareceram. Eles olharam
Alguém está nos observando. Eles podiam desvanecer do mesmo modo que atravessou a parede. Ao mesmo tipo de corpo. Aleluia! Isso mesmo! Aqui estão todos os profetas e os outros andando por perto, dando uma olhada na cidade. E Jesus conduziu para cima, ou acima das estrelas, lua, nuvens, elevou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Jesus senta-se hoje à destra do Pai. Subiu lá, sentou-se, até todos seus inimigos serem feitos escabelos de seus pés. E hoje, meu prezado amigo cristão, demônios estão operando de todos os lados, e o Espírito de Deus está se movendo direto por outro lado para neutralizar isso toda vez. Aleluia! Aí está! Jornais e revistas e tudo mais estão declarando isso. Eles estão observando, não conseguem ver o que é. O que é? É o prenúncio da grande hora do confronto que breve vem entre Deus e o diabo. Fique do lado de Deus e esteja correto em seu coração. Amém. Aqui não faz muito tempo eu estava em Toledo, Ohio, tendo uma reunião. Vou encerrar. Você está vendo o que quero dizer a respeito de demônios? Eles estão operando. São muito religiosos. Religiosos do mesmo jeito. Vão à igreja todo domingo, recitam o credo apostólico e cantam a doxologia. Que coisa! Tão religiosos o quanto possam ser. Irmão Branham, o senhor quer dizer que essa é a verdade? Foi esse o tipo de espírito que pendurou Jesus Cristo na cruz? E Jesus disse: sois do vosso pai, o diabo. Agora, alguns deles disseram: a Rússia é o anticristo. Nunca!